Meu nome é Zoe Harper, e eu ainda me lembro do momento exato em que deixei de ser filha. Foi quando eles pararam de fingir que amavam de forma igual. Um ano depois da minha formatura na faculdade, eu estava do outro lado da rua, observando as chamas consumirem a casa que eu havia reconstruído com as próprias mãos. E enquanto Chelsea, minha irmã gêmea, estava na calçada, soluçando e gritando sobre uma suposta fiação defeituosa, eu não me mexi. Apenas sussurrei. Você deveria ter deixado como estava. Você já foi traído pelas pessoas que achava que iriam te proteger acima de tudo? Conta nos comentários de onde você está assistindo e não se esqueça de curtir e se inscrever se você já precisou retomar seu poder em silêncio. Agora, deixe-me levar você de volta ao começo de tudo. O quintal estava decorado com tendas brancas e flores perfeitas, dignas do Pinterest. Aquele tipo de cenário que sussurra: temos a vida sob controle, mesmo que ninguém ali embaixo realmente tenha. Era a festa de formatura da faculdade, minha e da Chelsea. Somos gêmeas fraternas e emocionalmente incompatíveis desde o nascimento. Ela é o centro das atenções. Eu sou quem trabalha nos bastidores. Sempre foi assim. O tilintar das taças de champanhe, o cheiro do buffet caro demais, o jazz suave flutuando sobre o riso educado dos parentes. Tudo parecia normal até minha mãe, Joselyn, se posicionar ao lado da lareira externa e erguer a taça de vinho, com um brilho exagerado nos olhos. Estamos tão orgulhosos das nossas meninas, começou ela, apertando de leve o ombro da Chelsea. As duas se formaram com honras, e isso não é pouca coisa. Seu pai e eu quisemos comemorar com algo especial. Eu me endireitei um pouco. Havia algo no tom dela. Não era o elogio vazio que ela costumava espalhar como glitter. Tinha peso, como se algo real estivesse prestes a acontecer. Então veio o som de uma caixa sendo aberta. Uma caixinha de joias forrada de veludo. Não, algo mais pesado. Um tilintar metálico. Meu pai, sempre o parceiro silencioso no casamento exibido deles, puxou um elegante chaveiro branco preso a uma corrente delicada de ouro rosé. Ele o ergueu ao sol para que todos vissem. Chelsea, seu novo apartamento no centro está te esperando. 26º andar, vista para a cidade, totalmente mobiliado. Suspiros, aplausos e o suspiro perfeitamente ensaiado da Chelsea em resposta. Ela soltou um gritinho tão agudo que viu o poodle dos nossos vizinhos idosos acordar assustado da soneca. Meu Deus! Você está falando sério? Ela gritou, correndo para a frente. Aquele perto do calçadão do rio? Mamãe sorriu, indulgente. Claro, querida. Você merece algo inspirador para começar seu futuro. Chelsea se jogou nos braços dos dois, praticamente ronronando enquanto os flashes disparavam. A tia Daniele já estava filmando tudo no celular. E eu só fiquei ali. Meu copo de limonada havia ficado morno na minha mão. Todos se viraram, como se percebessem ao mesmo tempo que eu ainda estava ali. Foi então que meu pai jogou algo na minha direção. Não era um chaveiro elegante, nem dourado, nem sequer limpo. Um molho de 3 chaves de latão enferrujadas caiu aos meus pés com um fraco tilintar metálico. Zoe, disse minha mãe, sem exatamente olhar nos meus olhos. Tem uma propriedade no lado leste da cidade. Precisa de um pouco de trabalho. Pense nisso como uma tela em branco. Tela em branco. Aquilo soou mais como um aviso. Eu me abaixei e peguei as chaves. Uma delas ainda tinha uma etiqueta de plástico presa. 37C Oakley, galpão nos fundos, precisa de reparos. A etiqueta estava desbotada, como se tivesse sido escrita há mais de 10 anos. Isso é uma piada? Perguntei, piscando para ela. A Chelsea ganha uma cobertura e eu ganho uma armadilha mortal. Chelsea deu uma risadinha. Não é tão ruim assim, né? Disse ela, mas o sorriso não chegou aos olhos. Por que eu sempre fico com menos? As palavras saíram afiadas, sem filtro. Eu não queria fazer uma cena, mas a ardência atrás dos olhos me denunciou. Ninguém respondeu. Nem minha mãe, nem meu pai, nem mesmo Chelsea, que já tinha voltado a filmar a revelação do apartamento para o Instagram. Eu fiz uma pergunta, disse, mais alto. O vento soprou um pouco, fazendo os guardanapos se moverem. Alguém pigarreou. Nada.
Nem um olhar desconfortável dos meus pais. Era como se eu não existisse. Então eu deixei as chaves caírem, permiti que batessem na pedra de ardósia com um barulho seco, e me virei, indo embora. Passei pelos convidados, passei pelo arco de balões em tons pastel, passei pelos parentes que bebiam chardonnay, fingindo que não tinham acabado de assistir uma filha levar um tapa na cara em público. Atrás de mim, ouvi a tia Elsa rir de novo. Mas, dentro do meu peito, algo ficou em silêncio. Como se uma porta que eu nem sabia que estava aberta tivesse finalmente se fechado com força. Aquilo não foi um mal-entendido. Era assim que eles me viam. E doeu mais do que eu jamais vou conseguir colocar em palavras. Mas foi naquele momento que decidi que nunca mais pediria nada a eles. Nem ajuda, nem amor, nem permissão. Eles me deram uma ruína. Tudo bem. Eu transformaria aquilo em uma coroa. E, um dia, eles engasgariam com ela. Naquela noite, me enrolei na cama de solteiro rangente em que eu dormia desde o ensino fundamental. Acima de mim, uma rachadura no teto, vagamente no formato do Texas, me encarava como uma piada cruel. Meu diploma estava sobre a escrivaninha, ainda dentro da pasta de couro. Eu nem sequer tinha tirado dali. As chaves, aqueles 3 pedaços enferrujados de insulto, estavam ao lado dele, refletindo o pouco de luz que o plafond quebrado conseguia emitir. Eu não chorei. Achei que deveria, mas foi pior. Aquela dor silenciosa que fica quando a raiva se apaga e só sobra o vazio. Peguei o celular, encarei a tela por um minuto e, por fim, mandei mensagem para a única pessoa que me conhecia melhor do que eu mesma. Zoe, o que eu fiz para merecer isso? Os 3 pontinhos de digitação apareceram imediatamente. Marisa, existir de forma quieta demais. Só isso. Quer que eu vá aí? Hesitei antes de responder. Zoe, sim. Traz sorvete, e talvez uma pá, para eu me enterrar no quintal. Ela respondeu com um emoji de caveira e uma sequência de emojis de comida. 20 minutos depois, ela estava na minha janela, como se fossemos adolescentes saindo escondidas para dar voltas sem rumo. Nem esperei ela bater. Só abri a tela e deixei que entrasse. Sua mãe me lançou um olhar como se eu estivesse vendendo drogas, disse ela, largando uma sacola plástica de lanches na minha cama. Eu pareço uma ameaça usando pantufas de coelhinho? Marisa tinha 1,50 m e poucos, a atitude de um linebacker de 2 metros e um coração que sempre teve espaço para minha dor, mesmo quando eu tentava escondê-la. Ela tirou um pote de sorvete de menta com chocolate e 2 colheres de plástico. Peguei uma sem dizer nada e comecei a comer direto do pote. Então, disse ela depois de um minuto, me explica de novo por que deram para tia Elsa uma cobertura de luxo e te entregaram um risco ambulante de tétano. Eu não sei, murmurei, com a boca ainda gelada. Ela sempre foi a favorita, a divertida, a que merece as coisas, eu acho. Marisa revirou os olhos com tanta força que juro que ela enxergou outra dimensão. Ninguém merece um apartamento todo mobiliado com vista prosquiline só por lembrar de respirar durante a faculdade. Eles nem me olharam quando eu perguntei o porquê e continuei. Nada. Como se eu não merecesse resposta. Porque se olharem de perto demais, vão ter que admitir o que estão fazendo. E isso dá trabalho. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ela olhou para as chaves. Tá, onde exatamente fica esse cenário de filme de terror que jogaram nas suas mãos? Apontei vagamente para a etiqueta. Em algum lugar do lado leste. Rua Oakley. Ela piscou. Espera. Oakley. Aquela área que o Google Maps se recusa a mostrar no Street View? Essa mesma. 1 segundo de pausa. A gente vai lá, disse ela, já se levantando. Pega seu moletom e as chaves. Eu trouxe gasolina, no sentido emocional. Eu ri. Ri de verdade. Pela primeira vez naquele dia. Você tá falando sério? Acabei de comprar spray de pimenta e enchi o tanque. Me sinto invencível. Entramos no Civic velho dela, aquele com volante cheio de glitter e cheiro de chiclete de canela impregnado nos bancos. Enquanto ela dirigia, passamos por centros comerciais e depois por calçadas vazias, postes piscando em ritmos irregulares, como um aviso.
A cidade foi ficando mais rala, até virar aquele tipo estranho de silêncio que não parece seguro nem tranquilo, só esquecido. Ali, eu disse, apontando quando nos aproximamos de uma caixa de correio torta, com o número 37 mal pendurado. É aqui. Marissa diminuiu até quase parar. Amiga, isso não é uma casa. Isso é um desafio direto do universo. Ela ficava afastada da rua, como se tivesse vergonha de si mesma. Trepadeiras se agarravam às laterais, como dedos arranhando as paredes. A varanda afundava no meio, como uma coluna cansada, e a porta da frente parecia ter sido arrombada uma vez, e nunca mais se recuperado. Sem luzes. Sem sinal de vida. Destranquei o portão da frente com um rangido que soou como um aviso de fantasma. Vamos lá, sussurrou Marissa. Vamos conhecer sua encantadora nova propriedade. Empurrei o portão, o coração apertado no peito, e caminhei em direção à casa que supostamente era o meu presente. E, lá no fundo, eu soube, aquele era o momento em que tudo começava a mudar. Ficamos paradas na calçada de concreto rachado, a casa se erguendo diante de nós como se tivesse algo a dizer e nada disso fosse bom. Ok, Marissa murmurou, apertando os olhos em direção ao telhado. Aquela calha está sendo sustentada pela fé e por um único prego. O gramado já tinha se rendido às ervas daninhas, e cipós grossos, vivos e cheios de intenção, se enrolavam em cada viga visível. Uma das janelas estava tapada com tábuas, outra simplesmente não existia mais. A porta de tela pendia por uma única dobradiça, balançando levemente com a brisa da noite, como se estivesse tentando nos mandar embora. Mesmo assim, dei um passo à frente. Meus dedos se fecharam com força em torno da chave, já enferrujada nos dentes. Zoe, disse Marissa com cautela. Vou ser sincera. Se eu visse esse lugar num filme de terror, estaria gritando para a garota virar e correr. Eu também, murmurei. Mas a garota nunca escuta, ela suspirou. Então acho que vou ser a melhor amiga que segue junto e sobrevive fazendo comentários sarcásticos. Deslizei a chave na fechadura. Ela emperrou por um segundo e então cedeu com um estalo metálico áspero. A porta se abriu rangendo, um som que percorreu direto minha espinha. O ar lá dentro estava pesado, parado, como um sótão fechado por tempo demais. Mas havia algo mais por baixo, um cheiro de queimado, de algo destruído. Entramos. Meus tênis estalaram sobre o que logo percebi ser vidro quebrado misturado com terra e tinta descascada. O corredor era estreito e escuro, e o papel de parede se enrolava para fora como pergaminho antigo. Marissa tateou o celular até ligar a lanterna. Meu Deus, ela sussurrou. Esse lugar parece ter se divorciado do conceito de segurança. Avançamos mais. A sala da frente não tinha móveis, apenas uma estante caída num canto e um ventilador de teto pendendo baixo demais, com duas pás quebradas limpas. As paredes exibiam manchas longas que escorriam do teto para baixo, como lágrimas antigas. Então vimos as marcas de fogo. Uma parte inteira da parede esquerda estava escurecida, carbonizada. O reboco se esfarelava nas bordas, e o cheiro de fuligem ficou mais forte ali perto. Marissa se aproximou com cuidado e bateu levemente na parede com os nós dos dedos. Poeira de cinzas caiu como neve escura. Esse lugar já pegou fogo, ela disse, baixinho. Eu não respondi. Caminhei até o que talvez tivesse sido a sala de jantar. O lustre havia derretido, transformado em cobre retorcido. A moldura de uma janela estava vazia, com trepadeiras entrando por ela como dedos tentando reivindicar o espaço. Senti o peito apertar. Aquilo não era só precisar de um pouco de trabalho. Estava abandonado. Quebrado de um jeito que nenhuma recém-formada conseguiria consertar. Ainda mais uma com $148 na conta bancária. E, de repente, todo o fogo que me mantinha de pé, a raiva, a traição, o orgulho, desmoronou. Sentei ali mesmo, no meio da poeira. Sem drama. Só cansaço. Eles sabiam, eu disse, baixo, encarando o assoalho sob meus pés. Eles sabiam que esse lugar estava assim. Não me deram uma tela em branco. Me deram lixo e chamaram isso de caráter. Marissa se agachou ao meu lado, apoiando uma mão no meu joelho. Zoe! Balancei a cabeça. Eu tô tão cansada de fingir que não dói.
de agir como se estivesse tudo bem, ser sempre a que fica com as sobras, com o lugar mais barato, com as chaves enferrujadas. O que eu fiz de errado, Mar? Você não fez nada de errado, ela respondeu, com a voz baixa, mas firme. Você só nasceu em segundo lugar. Só isso. As palavras dela não foram cruéis. Só verdadeiras. Eu me esforcei tanto quanto ela, eu disse, com a voz falhando. Tive a mesma média. Não vivi em festa. Não larguei a faculdade. Não fiz besteira nenhuma. E é isso é o que eu ganho. Marissa não tentou discutir. Apenas olhou ao redor e então se levantou e apertou o interruptor de luz mais próximo, porque, claro que apertou. Houve uma faísca rápida, um estalo, e a lâmpada no teto chiou antes de apagar de vez. Bem, pelo lado positivo, disse ela, batendo a poeira do jeans, a gente sabe que a fiação ainda está viva o suficiente para ser perigosa. Eu ri em meio às lágrimas. Era ridículo. Tudo aquilo era uma piada cósmica, e eu era a graça final. Mas então Marissa se virou para mim, a expressão suavizando. Eu sei que isso parece um túmulo, ela disse. Mas talvez não seja. Talvez seja uma tela em branco que só esqueceu que foi feita para virar algo bonito. Olhei para ela. Você tá falando sério? Ela assentiu. Pensa bem. O fogo já passou por aqui. A natureza tá tentando engolir tudo. Não tem como ficar pior. Levantei uma sobrancelha. Esse é o seu argumento? Ela sorriu. Você sabe que eu sou péssima com discursos motivacionais. Mas olha em volta, Zoe. Não tem como cair mais baixo. Então talvez você reconstrua. Não porque deve algo a eles, mas porque, dessa vez, é seu. Olhei para a carcaça vazia da casa, a estrutura esperando em silêncio. Talvez, só talvez, aquele fosse o lugar onde eu desaprenderia tudo o que eles me fizeram acreditar sobre mim mesma. 3 dias depois da nossa visita noturna digna de filme de terror, eu estava descalça no centro da sala, usando luvas de borracha, o cabelo preso num coque bagunçado e uma máscara de poeira presa ao rosto como uma sobrevivente pós-apocalíptica. Marissa apareceu naquela manhã armada com um caderno de esboços, uma trena de segunda mão e um nível de empolgação que eu não conseguia igualar, mas agradecia. Passo 1, declarou ela, dramaticamente, desenrolando um pedaço de papel craft pelo chão imundo. A gente limpa o espaço e mapeia com o que está lidando. Passo 2, você promete não chorar quando eu te mostrar no que isso pode se transformar. Observei as paredes manchadas de fuligem e os fios pendurados. E o passo 3? Perguntei. Ela abriu um sorriso malicioso. A gente vira lenda. Começamos pela entrada. O armário de casacos não tinha porta, só 2 dobradiças quebradas e um cheiro que resolvi não investigar. Arrancamos o que restava do carpete, apodrecido em vários pontos. E, por baixo, para nossa surpresa, havia piso de madeira, gasto, lascado, desbotado. Mas madeira de verdade. Original, Marissa sussurrou, como se tivesse encontrado um tesouro enterrado. A gente vai manter isso. Não me importa se tivermos que lixar a mão com uma lixa de unha. Eu não discuti. Não tinha energia para brigar com o otimismo dela. E talvez nem quisesse. Trabalhamos por horas, arrancando cortinas empenadas, raspando papel de parede que se soltava como pele velha, varrendo entulho para sacos de obra com vassouras baratas que pareciam quebrar a cada meia hora. Ao meio-dia, eu estava coberta de poeira. A maquiagem tinha escorrido com o suor e meus braços doíam. Mas algo estranho estava acontecendo. Meus pensamentos não estavam mais presos à traição. Eu não estava imaginando Chelsea tomando latte na varanda da cobertura enquanto eu engolia poeira de reboco. Eu estava ali, naquele momento, seguindo em frente, nem que fosse só 1 centímetro. Marissa estava ajoelhada perto da lareira, rabiscando algo com traços rápidos e confiantes. Azul marinho, ela murmurava para si mesma. Talvez um azul marinho dramático na cozinha. Contrastar com madeira de demolição quente. Ninguém espera drama no imóvel caindo aos pedaços, mas eu vivo para isso. Você tá escolhendo paleta de cores para uma casa sem eletricidade, eu disse, me jogando no chão ao lado dela. É assim que você manifesta o glow up? Ela respondeu, me passando o caderno.
O desenho era simples, meio rascunhado, mas mesmo entre linhas tortas e rabiscos eu conseguia enxergar o que ela via: prateleiras flutuantes feitas de madeira reaproveitada, paredes escuras e ousadas, uma ilha de cozinha montada com achados de feira de pulgas, camadas de textura e detalhes em dourado suave, nada brilhante ou novo demais, mas vivo. Conquistado. Fizemos uma pausa na varanda da frente, tomando limonada morna e deixando as pernas balançarem para fora. Eu não entendo por que você se importa tanto, eu disse por fim. Com isso, comigo. Marissa piscou, confusa. Porque você é você, Zoe. E porque, se a gente conseguir transformar essa armadilha mortal em algo bonito, talvez, ela deu de ombros, talvez a gente prove que você nunca foi o problema. O silêncio se estendeu entre nós, pesado e ao mesmo tempo confortável. Eu não sabia o que dizer, então apenas assenti. Mais tarde naquela tarde, começamos a limpar o quarto dos fundos, que provavelmente tinha sido de uma criança, se a tinta rosa descascada ainda dizia alguma coisa. Quando puxei uma gaveta empenada da cômoda dentro do armário, algo caiu detrás dela e rolou até meus pés. Era um anjo de cerâmica, com uma das asas quebrada. Metade do rosto havia derretido numa espiral irreconhecível de esmalte, mas o resto, as mãos unidas em oração, os pés quase invisíveis sob as dobras da cerâmica, estava intacto. Peguei o anjo devagar, limpando o pó da base. Eu conhecia aquele anjo. Ele ficava no parapeito da minha janela quando eu era criança. Minha mãe o comprou numa quermesse da igreja quando eu tinha 7 anos. Eu lembrava porque Chelsea o tinha derrubado durante um acesso de raiva, e eu tinha colado de volta com esmalte transparente e lágrimas. Mas isso tinha sido anos atrás. Como isso veio parar aqui? Sussurrei. Marissa se aproximou e se ajoelhou ao meu lado. Você acha que eles simplesmente jogaram tudo aqui depois do incêndio? Não respondi. Estava ocupada demais virando o anjo entre os dedos, tentando entender como um pedaço da minha infância tinha acabado nas cinzas daquela casa. Talvez isso nunca tenha sido aleatório, ela disse, com cuidado. Talvez esse lugar tenha te escolhido. Olhei ao redor, para as paredes queimadas e as luminárias quebradas. Nada ali parecia um presente. Mas aquele anjo, aquela coisinha pequena, meio derretida, que um dia tinha significado algo para mim, parecia uma mensagem. Mesmo em ruínas, algo tinha sobrevivido. Quando o sol começou a baixar e a luz dourada entrou filtrada pelas persianas quebradas, Marissa ligou a caixinha de som portátil que tinha trazido e colocou um hino indie sobre construir a partir dos ossos. Esfregamos as paredes até as mãos ficarem em carne viva, e nossas risadas ecoaram pelos cômodos vazios como se aquele lugar fosse nosso. E, pela primeira vez em dias, senti algo além de raiva. Senti que talvez, só talvez, eu pudesse fazer daquela casa o meu lugar. Não por eles, não para provar nada, mas porque eu queria. Não havia nada glamouroso em acordar às 6 horas da manhã para abrir o café da livraria e depois ir direto para uma casa que ainda cheirava levemente a fumaça e gesso molhado. Mas a rotina virou um tipo estranho de conforto. Turno de café, depois esfregar tudo até os nós dos dedos doerem. O jantar era o que desse para esquentar no micro-ondas. Os banhos eram, no máximo, mornos. A água da cidade era instável daquele lado da cidade. Mesmo assim, eu continuava aparecendo. E Marissa também. Eu sonhei com uma parede azul marinho, ela disse numa noite, escancarando a porta dos fundos com 2 amostras de tinta numa mão e um saco de batatas chips na outra. Um azul marinho tão ousado que faz as pessoas suspirarem. Tipo, ela realmente pintou a parede inteira da cozinha dessa cor? Sim. Sim, ela pintou. Sorri, tirando o pó de reboco do meu moletom. Você sabe que a gente ainda não tem encanamento no banheiro dos fundos, né? Fase 3, ela disse, fazendo um gesto displicente com a mão. Estamos na fase 1.5, ela disse. Distraia o caos com escolhas visuais ousadas. A essa altura, já tínhamos energia elétrica na maior parte da casa. A fiação era uma colcha de retalhos, mas um eletricista da região concordou em refazê-la cobrando apenas o custo, depois que Marissa mostrou nosso esboço de design e explicou que era um projeto de resgate financiado do próprio bolso. As pessoas começaram a ajudar. E, sinceramente, foi estranho. Numa tarde, enquanto eu arrastava umas prateleiras empenadas para fora, Arla, o vizinho de 2 casas adiante, apareceu. Usava macacão,
cheirava levemente a óleo de motor e mancava, os passos irregulares na calçada rachada. Você é a garota que tá limpando essa bagunça? Ele perguntou. Sou eu mesma, respondi, enxugando o suor da testa. Ele assentiu devagar e encarou a casa como se ela estivesse em dívida com ele. Pertenceu à ex-mulher do meu primo, antes do incêndio. Eu não sabia disso, falei. Lugares têm ossos, sabe? Dá tristeza ver apodrecer. Você tá reformando sozinha? Minha melhor amiga tá me ajudando. Ela tá lá dentro planejando crimes de cor. Ele deu uma risadinha. Você precisa de armários. Pesquei. Como é que é? Reformei minha cozinha no ano passado. Guardei os armários antigos na garagem. Madeira maciça. Um pouco arranhados, mas melhores do que o que tem aí agora. Nem tentei esconder a surpresa. Você daria eles pra gente? Arl deu de ombros. Prefiro ver sendo usados do que criando mofo. Trago amanhã de manhã. Eu ainda estava olhando para o espaço vazio onde ele tinha estado 5 minutos depois que foi embora. Quando contei para Marissa, ela gritou tão alto que assustou um esquilo que estava no duto da sala. Eu tô te dizendo, ela falou, sorrindo enquanto mexia um miojo de procedência duvidosa, essa casa tem anjos da guarda. Ou pelo menos vizinhos muito entediados. Os armários chegaram no dia seguinte. Alguns estavam sem portas, um tinha um cheiro suspeito, rapidamente neutralizado com vinagre e orações, mas eram sólidos. Carvalho de verdade. Nada daquele aglomerado barato que a gente jamais conseguiria pagar. Marissa lixou as frentes novamente e pintou tudo naquele azul marinho intenso com o qual ela tinha sonhado. Colocamos puxadores dourados, achados de feira que ela conseguiu por menos de $10 no total. E, de repente, o cômodo não era apenas habitável. Era lindo. Numa noite, sentamos no chão da cozinha, as costas encostadas na parede recém-pintada, o suor secando na nuca, tomando refrigerante sem gás em canecas porque ainda não tínhamos desempacotado nenhum copo. Acho que eles não reconheceriam esse lugar se entrassem aqui agora, eu disse. Marissa assentiu. Ainda bem. A música continuava tocando no outro cômodo, um lo-fi suave que tinha virado nossa trilha sonora da reforma. Meus braços doíam. Minha camiseta estava manchada além de qualquer salvação. E eu tinha uma bolha no polegar de tanto segurar o pincel com força demais. Mas eu sentia algo que não sentia havia meses. Orgulho. A casa não era perfeita. Nem de longe. Mas eu também não era. E talvez esse fosse justamente o ponto. No dia em que me mudei de vez, choveu. Não aquela chuva forte e dramática de cinema. Só uma garoa insistente, suave, como se o céu não soubesse se queria chorar ou não, ironicamente, do jeito que eu me sentia também. Os pisos estavam prontos. As paredes, pintadas. Os armários brilhavam em sua glória azul marinho e dourada. Trocamos a porta da frente por uma reaproveitada que Marissa encontrou num ferro velho, pintada de vermelho caminhão de bombeiro, porque, nas palavras dela, você precisa de um pouco de drama para anunciar um retorno. Ainda não havia sofá nem mesa de jantar de verdade, mas eu tinha um colchão no chão. Minha planta jiboia se enrolava num vaso de cerâmica perto da janela, e meu toca-discos antigo ocupava orgulhosamente um caixote de leite no canto. Coloquei para tocar um vinil empoeirado do Fleetwood Mac enquanto desempacotava pratos garimpados e um conjunto de canecas todas diferentes, vindas da prateleira de liquidação do café. Não combinava. Não importava. Era meu. Tudo. E ainda assim, enquanto a chuva batia suave nas janelas e a luz quente preenchia o espaço, eu não conseguia afastar o aperto nervoso no peito. Porque naquele dia, por razões que eu ainda não sabia explicar completamente, eu tinha convidado eles, Chelsea e meus pais, para ver a casa. Marissa suspirou quando contei a ela. Tem certeza? Perguntou. Você não deve nada a eles. Principalmente depois de tudo. Eu sei, respondi. Mas eu quero que eles vejam o que eu construí. Por quê? Ela perguntou com cuidado. Porque uma parte de mim ainda quer ouvir que é suficiente. Eu odiei admitir essa verdade. Mas ela estava ali, nua e incômoda. Marissa não discutiu.
Só me lançou aquele olhar, metade preocupação, metade lealdade, e disse: então usa o macacão. Aquele que te faz parecer uma artista rica, reclusa, com traumas geracionais. Às 15h15, ouvi os pneus esmagando o cascalho da entrada. O SUV deles parecia ridiculamente grande estacionado em frente à minha casinha modesta. Alguns segundos depois, as portas se abriram e Chelsea desceu primeiro, usando botas de salto completamente inadequadas para o piso rachado. Meus pais vieram logo atrás, com corta-ventos combinando, como uma piada irônica sobre família suburbana solidária. Abri a porta antes que pudessem bater. Chelsea piscou uma vez. Espera, esse é o mesmo lugar. Assenti, tentando ignorar como meus dedos brincavam nervosos com a barra da manga. Entra. Eles entraram, cruzando a soleira como se não tivessem certeza de estar na casa certa. Os olhos deles percorreram o ambiente, primeiro o piso de madeira reluzente, depois os rodapés restaurados, e então os armários azul marinho da cozinha, refletindo o brilho dourado do pôr do sol que entrava pela janela dos fundos. Minha mãe quebrou o silêncio por fim. Bom, isso está muito diferente. Meu pai soltou um assobio baixo. Você fez tudo isso? Fiz, respondi. Com a Marissa. E a ajuda de um vizinho. Chelsea caminhou devagar até a cozinha, passando os dedos pelos puxadores dos armários. Isso é, realmente incrível, disse ela, virando-se para mim com uma expressão que eu não via há anos. Não era sarcasmo. Nem admiração ensaiada. Era surpresa de verdade. Crua. Sem filtro. Como se ela nunca tivesse considerado que eu fosse capaz de algo assim. Eu não sabia se queria rir ou gritar. Eu não achei que tivesse salvação, ela acrescentou. Parecia que tinha sido atingida por um meteoro. Sinceramente, isso teria dado menos trabalho, respondi, com um sorriso contido. Minha mãe foi até o corredor, espiando o banheiro ainda inacabado. Você fez bastante coisa, disse. Não consegui dizer se era um elogio ou um aviso. Nesse momento, Marissa entrou pela porta dos fundos, usando jeans manchados de tinta e carregando uma bandeja com copos desencontrados cheios de limonada. Trouxe oferendas para a família real, anunciou, animada, entregando um copo para Chelsea sem esperar resposta. Chelsea pareceu surpresa. Ah, obrigada. Nos reunimos ao redor da ilha da cozinha, um antigo bloco de açougueiro que nós mesmas instalamos, e bebemos a limonada como se fosse champanhe. O silêncio era espesso. Esperei que dissessem alguma coisa. Qualquer coisa. Talvez até o nós erramos. Mas ninguém disse. Ainda assim, enquanto caminhavam pelos cômodos, eu vi a verdade nos rostos deles. Minha irmã não estava fingindo. Ela estava impressionada. E meus pais pareciam não saber mais onde me encaixar. Eu não era mais a gêmea quieta que vivia nas sombras. Não agora. E naquele momento, descalça sobre o piso de madeira que eu mesma tinha lixado, observando-os admirar algo que achavam que eu nunca conseguiria fazer, eu entendi. Eu não precisava da validação deles. Eu já tinha construído a minha com as próprias mãos. A primeira vez que Chelsea pediu para emprestar a casa, soou inocente o bastante. É só um grupo de amigos, disse ela, girando as chaves do carro em um dedo. Nada demais. Você nem precisa estar aqui. Hesitei. Você quer dizer, dar uma festa aqui? Só um coquetelzinho, ela acrescentou rápido. Seu terraço tá incrível agora que está seguro de novo. E eu já contei para todo mundo que você reformou tudo sozinha. Vai te fazer parecer uma visionária total. Ela falou como se fosse um elogio. Como se a festa dela fosse, de alguma forma, um favor para mim. Eu queria dizer num ponto cada parte de mim ficou rígida com a sensação de estar sendo empurrada de volta para as sombras, mas ela já estava dando o assunto por encerrado. Tranquilo. Vou manter a classe. Prometo. Eu devia ter interrompido ali mesmo. Mas não interrompi. E quando cheguei em casa na manhã seguinte, depois de um turno cedo no café, o cheiro veio primeiro. Vinho, suor, perfume barato. Depois vieram as imagens. Copos manchados de batom lotando a pia. Bordas de pizza fossilizadas na mesa de centro.
E vinho tinto, vermelho vivo, irreversível, encharcando o tapete creme que eu tinha garimpado num brechó na semana anterior. A porta de correr que dava para o terraço ainda estava aberta, deixando entrar uma brisa carregada do perfume de alguém. Saí para fora. Garrafas de cerveja alinhadas no corrimão. Uma caída de lado, pingando sobre as tábuas do chão. Um pote vazio de salsa esquecido dentro de um vaso. Minhas pás tinham sido quebradas ao meio. Senti náusea. Minha casa. Meu refúgio. Minha cura. Destruídos. E no centro de tudo, largada em uma das cadeiras de varanda que eu tinha recuperado, estava Chelsea, ainda com o delineador da noite anterior, tomando café gelado como se fosse dona do lugar. Ela sorriu quando me viu. Oi, Zo, festa épica, né? Você só pode estar brincando comigo, minha voz falhou, a raiva subindo rápido. Você disse poucas pessoas, não uma rave. Ela deu de ombros, indiferente. Ainda não havia sofá nem mesa de jantar de verdade, mas eu tinha um colchão no chão. Minha planta jiboia se enrolava num vaso de cerâmica perto da janela, e meu toca-discos antigo ocupava orgulhosamente um caixote de leite no canto. Coloquei para tocar um vinil empoeirado do Fleetwood Mac enquanto desempacotava pratos garimpados e um conjunto de canecas todas diferentes, vindas da prateleira de liquidação do café. Não combinava. Não importava. Era meu. Tudo. E ainda assim, enquanto a chuva batia suave nas janelas e a luz quente preenchia o espaço, eu não conseguia afastar o aperto nervoso no peito. Porque naquele dia, por razões que eu ainda não sabia explicar completamente, eu tinha convidado eles, Chelsea e meus pais, para ver a casa. Marissa suspirou quando contei a ela. Tem certeza? Perguntou. Você não deve nada a eles. Principalmente depois de tudo. Eu sei, respondi. Mas eu quero que eles vejam o que eu construí. Por quê? Ela perguntou com cuidado. Porque uma parte de mim ainda quer ouvir que é suficiente. Eu odiei admitir essa verdade. Mas ela estava ali, nua e incômoda. Marissa não discutiu. Só me lançou aquele olhar, metade preocupação, metade lealdade, e disse: Então usa o macacão. Aquele que te faz parecer uma artista rica, reclusa, com traumas geracionais. Às 15h15, ouvi os pneus esmagando o cascalho da entrada. O SUV deles parecia ridiculamente grande estacionado em frente à minha casinha modesta. Alguns segundos depois, as portas se abriram e Chelsea desceu primeiro, usando botas de salto completamente inadequadas para o piso rachado. Meus pais vieram logo atrás, com corta-ventos combinando, como uma piada irônica sobre família suburbana solidária. Abri a porta antes que pudessem bater. Chelsea piscou uma vez. Espera, esse é o mesmo lugar. Assenti, tentando ignorar como meus dedos brincavam nervosos com a barra da manga. Entra. Eles entraram, cruzando a soleira como se não tivessem certeza de estar na casa certa. Os olhos deles percorreram o ambiente, primeiro o piso de madeira reluzente, depois os rodapés restaurados, e então os armários azul marinho da cozinha, refletindo o brilho dourado do pôr do sol que entrava pela janela dos fundos. Minha mãe quebrou o silêncio por fim. Bom, isso está muito diferente. Meu pai soltou um assobio baixo. Você fez tudo isso? Fiz, respondi. Com a Marissa. E a ajuda de um vizinho. Chelsea caminhou devagar até a cozinha, passando os dedos pelos puxadores dos armários. Isso é, realmente incrível, disse ela, virando-se para mim com uma expressão que eu não via há anos. Não era sarcasmo. Nem admiração ensaiada. Era surpresa de verdade. Crua. Sem filtro. Como se ela nunca tivesse considerado que eu fosse capaz de algo assim. Eu não sabia se queria rir ou gritar. Eu não achei que tivesse salvação, ela acrescentou. Parecia que tinha sido atingida por um meteoro. Sinceramente, isso teria dado menos trabalho, respondi, com um sorriso contido. Minha mãe foi até o corredor, espiando o banheiro ainda inacabado. Você fez bastante coisa, disse. Não consegui dizer se era um elogio ou um aviso. Nesse momento, Marissa entrou pela porta dos fundos, usando jeans manchados de tinta e carregando uma bandeja com copos desencontrados cheios de limonada.
Trouxe oferendas para a família real, anunciou, animada, entregando um copo para Chelsea sem esperar resposta. Chelsea pareceu surpresa. Ah, obrigada. Nos reunimos ao redor da ilha da cozinha, um antigo bloco de açougueiro que nós mesmas instalamos, e bebemos a limonada como se fosse champanhe. O silêncio era espesso. Esperei que dissessem alguma coisa. Qualquer coisa. Talvez até o nós erramos. Mas ninguém disse. Ainda assim, enquanto caminhavam pelos cômodos, eu vi a verdade nos rostos deles. Minha irmã não estava fingindo. Ela estava impressionada. E meus pais pareciam não saber mais onde me encaixar. Eu não era mais a gêmea quieta que vivia nas sombras. Não agora. E naquele momento, descalça sobre o piso de madeira que eu mesma tinha lixado, observando-os admirar algo que achavam que eu nunca conseguiria fazer, eu entendi. Eu não precisava da validação deles. Eu já tinha construído a minha com as próprias mãos. A primeira vez que Chelsea pediu para emprestar a casa, soou inocente o bastante. É só um grupo de amigos, disse ela, girando as chaves do carro em um dedo. Nada demais. Você nem precisa estar aqui. Hesitei. Você quer dizer, dar uma festa aqui? Só um coquetelzinho, ela acrescentou rápido. Seu terraço tá incrível agora que está seguro de novo. E eu já contei para todo mundo que você reformou tudo sozinha. Vai te fazer parecer uma visionária total. Ela falou como se fosse um elogio. Como se a festa dela fosse, de alguma forma, um favor para mim. Eu queria dizer num ponto cada parte de mim ficou rígida com a sensação de estar sendo empurrada de volta para as sombras, mas ela já estava dando o assunto por encerrado. Tranquilo. Vou manter a classe. Prometo. Eu devia ter interrompido ali mesmo. Mas não interrompi. E quando cheguei em casa na manhã seguinte, depois de um turno cedo no café, o cheiro veio primeiro. Vinho, suor, perfume barato. Depois vieram as imagens. Copos manchados de batom lotando a pia. Bordas de pizza fossilizadas na mesa de centro. E vinho tinto, vermelho vivo, irreversível, encharcando o tapete creme que eu tinha garimpado num brechó na semana anterior. A porta de correr que dava para o terraço ainda estava aberta, deixando entrar uma brisa carregada do perfume de alguém. Saí para fora. Garrafas de cerveja alinhadas no corrimão. Uma caída de lado, pingando sobre as tábuas do chão. Um pote vazio de salsa esquecido dentro de um vaso. Minhas pás tinham sido quebradas ao meio. Senti náusea. Minha casa. Meu refúgio. Minha cura. Destruídos. E no centro de tudo, largada em uma das cadeiras de varanda que eu tinha recuperado, estava Chelsea, ainda com o delineador da noite anterior, tomando café gelado como se fosse dona do lugar. Ela sorriu quando me viu. Oi, Zo, festa épica, né? Você só pode estar brincando comigo, minha voz falhou, a raiva subindo rápido. Você disse poucas pessoas, não uma rave. Ela deu de ombros, indiferente. Nem foi tão ruim assim. Todo mundo amou o espaço. Você precisava ver como ficaram com inveja quando eu disse que ajudei a projetar tudo com você. Eu encarei ela, atonita. Você disse que ajudou a projetar isso? Ué, eu estava aqui na inauguração da casa. Isso conta, não conta? Não, Chelsea. Não conta. Essa é a minha casa. Você não tem o direito de tratar isso como lixeira e ainda colocar seu nome em cima. Ela revirou os olhos e se levantou. Relaxa. Não é como se eu tivesse quebrado algo importante. Apontei. Aquilo era um tapete de lã vintage. Você nem consegue comprar isso mais. Ela piscou, nada impressionada. Você se importa demais com coisas. E você se importa de menos com os limites dos outros. As palavras cortaram antes que eu pudesse suavizá-las. Ela fez uma pausa e depois deu um meio sorriso. Meu Deus, você fica tão dramática quando acha que alguém está pisando no seu impériozinho. Eu não respondi. Apenas me virei, entrei em casa e tranquei a porta atrás dela. Ela bateu uma vez, de leve, como se fosse brincadeira. Sério? Eu não abri. Na manhã seguinte, liguei para um chaveiro.
Fechaduras novas. Códigos novos. Porque eu tinha acabado de deixar as pessoas entrarem e saírem da minha vida como se tivessem construído as paredes pelas quais eu tive que sangrar. Já fazia exatamente uma semana desde a festa. 7 dias de silêncio da Chelsea. 5 desde que troquei as fechaduras e ignorei a mensagem dramática dela. Uau! Ok. Aproveita aí sendo a gêmea amarga. Por um momento, achei que talvez, só talvez, estivéssemos entrando numa nova fase. Mais silenciosa. Uma em que eles me deixavam em paz e eu continuava construindo essa vida com minhas próprias mãos e unhas lascadas. Então minha mãe apareceu. Sem mensagem, sem ligação. Apenas o SUV prateado dela parado na entrada enquanto eu arrancava ervas daninhas dos canteiros rachados do jardim. Ela desceu usando seus neutros suaves de sempre, batom combinando perfeitamente com o cardigan, uma agenda de couro com zíper na mão, como se isso fosse uma reunião da Associação de Pais. Levantei devagar, ainda com terra sob as unhas. Zoe, ela disse, com um sorriso gentil no qual eu não confiava. Podemos conversar? Cada instinto em mim gritava não. Mas dei um passo para o lado e deixei que ela subisse na varanda. Ela não se sentou. Olhou ao redor, observando os acabamentos pintados, o vaso de alecrim no parapeito da janela, o cheiro cítrico da vela que Marissa tinha deixado acesa naquela manhã. Isso aqui está realmente muito bonito, disse, com a voz quase nostálgica. Eu não tinha certeza se dava para recuperar, mas você conseguiu. Obrigada, respondi, rígida. Então veio a mudança. O tom dela caiu para algo mais suave. Forçado. Calculado. Temos uma situação com a Chelsea, começou, entrelaçando as mãos. Ela tem passado por um momento difícil. Eu a encarei. Ela teve que vender o apartamento. O quê? Pesquei. Por quê? Alguns problemas financeiros. Cartões de crédito, esse tipo de coisa. Quase ri. Isso acontece quando todo o seu guarda-roupa vale mais do que um semestre de faculdade. Minha mãe não se abateu. Não é a hora de sarcasmo, Zoe. Ela precisa de ajuda de verdade. Não tem para onde ir. Ok, disse devagar. E o que isso tem a ver comigo? Foi quando ela sorriu. Aquele sorriso fechado, cheio de pena, que sempre significava que eu estava prestes a perder algo. Bom, disse, mexendo na bolsa e tirando uma pasta Manila, seu pai e eu estávamos revisando umas coisas e, tecnicamente, a escritura desta casa ainda está em nosso nome. Fiquei paralisada. Do que você está falando? Ela colocou a pasta no corrimão da varanda, batendo nela como se fosse algum folheto útil. Nunca transferimos a propriedade oficialmente, querida. Sempre foi nossa. Claro que deixamos você usar, mas agora que a Chelsea precisa. Não. Disse, a voz cortante. Não, você me deu isso. Ela inclinou a cabeça. Nós te demos as chaves. Não é a mesma coisa. O sangue nos meus ouvidos rugiu. Senti a varanda tremer sob meus pés, como se as tábuas do chão fossem feitas de areia. Eu reconstruí este lugar, disse. Com meu dinheiro, meu tempo, minhas mãos. Eu sei, disse ela suavemente. E somos gratos, mas a Chelsea precisa de estabilidade agora. Olhei para ela, incrédula. Você está dando minha casa para ela, Zoe. Ela suspirou como se eu fosse uma criança. Não vamos transformar isso em feiura. Você fez um trabalho maravilhoso aqui, mas ainda é tecnicamente nossa. E Chelsea também é família. Não estamos tirando nada. Só estamos reorganizando. Eu não sou um sofá. Explodi. O sorriso dela vacilou. Isso não tinha necessidade. Não, o que não tinha necessidade é me jogar às ruínas do seu incêndio esquecido e depois arrancar debaixo de mim no segundo erro dela acontecer de novo. Gritei, o coração batendo forte. Baixe a voz, ela avisou. Que os vizinhos ouçam, respondi. Talvez eles precisem ver que tipo de família eu venho. Ficamos em silêncio, daquele tipo que vibra por dentro das suas costelas. Então ela pegou a pasta de novo.
Bom, vamos te dar algumas semanas para recolher suas coisas, disse, a voz de volta à educação habitual. Não somos monstros. E, com isso, ela se virou e saiu da varanda como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de me devastar por completo. Eu não a segui. Não consegui me mover. Fiquei ali, respirando preso em algum lugar no peito, enquanto o peso de tudo caía sobre mim. Eu tinha dado tudo para esta casa, e ela nunca foi realmente minha. Naquela noite, a casa não parecia mais minha. Cada rangido das tábuas, cada retocinho imperfeito que eu havia pintado com cuidado, tudo parecia distante, como se eu já fosse um fantasma ali. Deixei a luz da varanda apagada, nem me preocupei em trancar a porta. Qual era o sentido? Marissa apareceu sem avisar. Entrou com a chave que eu tinha dado a ela meses atrás, carregando 2 garrafas de vinho barato e um saco de pipoca de micro-ondas. Ela não disse nada quando me viu encolhida no colchão vazio, ainda com o moletom que eu usava desde de manhã. Só se sentou na beira da cama e me entregou um copo. Beba, disse. Peguei o copo, mas não tomei um gole. Fleetwood Mac tocava suavemente ao fundo, um dos discos que eu ainda não tinha guardado. Landslide. Que ironia! Eu devia ter previsto, murmurei, encarando a parede. Marissa se recostou nos cotovelos. O que aconteceu? Eu contei tudo. A visita, a pasta, o sorriso torto, a linguagem legal escondida atrás da preocupação parental. Como minha mãe me chamou de queridinha enquanto me despejava da única coisa que eu realmente construí. Quando terminei, minha voz estava seca e sem vida, como se nem fosse mais minha história. Marissa não interrompeu nenhuma vez. Apenas assentiu devagar e encheu meu copo novamente. Então, eles vão mesmo entregar para Chelsea? Perguntei, tentando controlar o tremor. Sim. E ela está bem com isso. Soltei uma risada amarga. Claro que está. Provavelmente ela já acha que é dela mesmo. Provavelmente acha que eu só peguei emprestado. Marissa olhou ao redor do quarto. Os olhos dela passaram pelos armários azul marinho, pelas prateleiras feitas à mão, pelas gravuras presas com cuidado na parede. Então ela se virou para mim com um sorriso calmo e perigosamente tranquilo. Ok, ela disse. Deixa eles ficarem com a casa. Eu pisquei. O quê? Você ouviu. Deixa eles ficarem com ela. Meu peito se apertou. Marissa, eu não vou simplesmente entregar tudo. Não do jeito que está. Ela se sentou direito, cruzando as pernas. A energia no ar mudou. Não assim. Não pronta. Observei ela. Algo dentro de mim começou a acordar, devagar. Se eles querem esse lugar tanto assim, continuou, talvez a gente devolva do mesmo jeito que te entregaram. O silêncio caiu pesado no quarto. E então eu ri. Uma vez só. Curto, seco. Era absurdo. Era mesquinho. Era perfeito. Você quer destruir tudo? Perguntei devagar. Não destruir, ela respondeu, com um brilho malicioso nos olhos. Resetar. Vamos levar de volta ao ponto inicial. Sem roubo, sem violência. Só subtração. Encarei ela, o vinho finalmente espalhando um calor firme no meu peito. Eles disseram que sempre foi deles, continuou Marissa, tranquila. Então não vamos levar nada que não seja nosso. Só tirar o que você colocou aqui. Uma quietude estranha tomou conta de mim. O desespero, a vergonha, a impotência começaram a se dissolver. Não sumiram por completo, mas abriram espaço para algo mais frio. Mais afiado. E a fiação? Perguntei. Marissa arqueou uma sobrancelha. Me conta. Eu consertei quase tudo sozinha, disse. Algumas tomadas ainda são duvidosas. Documentei tudo. Sei exatamente o que é seguro e o que não é. Ela assentiu. Então, se alguém sobrecarregar o sistema, disse ela, com cuidado, seria uma pena. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dela. Olhei para minhas mãos. Secas de tanto esfregar, marcadas por pregos e farpas, mas firmes.
Essa casa não era segura quando me deram, sussurrei. Por que deveria ser segura quando eu devolver? Marissa encostou o copo no meu. Isso sim é poesia. Ficamos ali por um tempo, bebendo vinho sob o brilho alaranjado do toca-discos. Do lado de fora, o vento sacudia a cerca quebrada. Dentro, algo novo florescia. Não era luto. Não era raiva. Era controle. Pela primeira vez, eu não estava esperando que alguém me enxergasse. Eu ia garantir que vissem. Os últimos dias na casa foram silenciosos de um jeito quase solene, como esvaziar uma capela antes dela virar um cassino. Não toquei música. Não acendi velas. Cada gesto era cirúrgico. Marissa e eu trabalhávamos em perfeita sincronia, quase sem palavras. Enrolamos o vidro em panos de prato velhos, dobramos cobertores garimpados em caixas e levamos tudo para a garagem do Cal depois de escurecer. Ele não fez perguntas. Só abriu a porta lateral e assentiu uma vez. Os armários também? Perguntou, de braços cruzados. Hesitei. A cozinha não. Vou deixar o azul. Cal sorriu de lado. Boa escolha. Aquilo é uma declaração. Na terceira viagem, só restava o estrutural. Paredes que eu não podia carregar. Pisos que eu tinha lixado. Instalações que montamos com orgulho e agora pendiam indiferentes. A estátua do anjo foi a primeira coisa que empacotei. Marissa a levou no colo durante todo o trajeto até a garagem do Cal. Isso não vai virar cinza de novo, ela sussurrou, como se fosse algo sagrado. Na noite antes da mudança da Chelsea, revisamos a fiação. Tirei minhas anotações, cada esboço, cada tomada marcada como a mais ou menos segura ou a não mexer. Repassamos os pontos onde o sistema ainda falhava quando exigido demais. Marissa, com uma lanterna na mão, subiu na escada e afrouxou uma tomada da cozinha só o suficiente. A gente não quebra, disse ela. Só desestabiliza. Assenti. O circuito da sala cai quando usam muitas coisas ao mesmo tempo. Lembra do liquidificador e do aquecedor? Lembro. Torradeira foi pro espaço. Exato. Esse é o nosso ponto de falha. Não éramos incendiárias. Não estávamos armando uma armadilha. Só estávamos indo embora e deixando a estrutura voltar ao estado original de ruína com um empurrãozinho. Tudo que tínhamos acrescentado, luz, cor, vida, tinha ido embora. E o que restava, o que eles me deram. Na manhã da entrega, eu não me despedi da casa. Não toquei nas paredes, não respirei nenhuma última memória. Apenas dei uma última olhada no espaço vazio onde meu toca-discos ficava e fechei a porta. Às 16h17, Chelsea chegou em um caminhão de mudança, enorme demais para o pouco que ela provavelmente tinha. Saiu vestida com roupas esportivas e tênis plataforma, celular na mão, filmando um vídeo selfie. Diga oi para meu novo lugar, BX, ela disse, girando para mostrar a porta vermelha atrás de si. Eu observava da esquina, estacionada 2 casas depois, motor desligado. Marissa estava no banco do passageiro, mordendo a ponta do canudo como se fosse um charuto. Ela está ligando o ring light, murmurou Marissa, olhos grudados na janela. Oh meu Deus, aquela é a tomada 1. Eu não falei nada. Sentia tudo acontecendo. Havíamos afrouxado fios, desbalanceado cargas. Resetado o quadro de energia, deixando tudo a apenas um sopro sobrecarregado do colapso. Mais alguns plugs, mais alguns interruptores, e então, uma faísca. Não alta, apenas a primeira. Depois um clarão atrás das cortinas da sala. E então fumaça. Preta, subindo rápido. O primeiro grito só veio quando o fogo já alcançara as vigas do teto. E quando veio, era agudo, desesperado, inconfundivelmente Chelsea. Rasgou o ar como uma sirene. Marissa e eu assistimos do carro, ambas em silêncio. Os vizinhos começaram a sair de suas casas. Alguém ligou para o 190. Alguém gritou o nome de Chelsea. Ela saiu. Claro que saiu. Cambaleando de meias, maquiagem borrada, segurando uma pequena bolsa como se fosse um salva-vidas. E então se virou. A casa estava tomada pelo fogo.
Chamas serpenteavam pelos corrimões da varanda e saíam das saídas do telhado. Janelas estouraram com estalos suaves enquanto o calor empurrava para fora. Abri a porta e pisei na calçada. Minutos depois, meus pais chegaram, freando com horror combinado. Minha mãe correu para Chelsea. Meu pai apenas ficou parado, olhando para as chamas. Então seus olhos encontraram os meus. Não falei, não gritei. Apenas cruzei seu olhar com algo mais frio que desafio. Verdade. Isso é o que vocês me deram, e é isso que devolveu para vocês, pensei, baixinho. O corpo de bombeiros chegou tarde demais para fazer qualquer coisa além de conter o dano. Tudo acabou em menos de 1 hora. A estrutura desabou para dentro, como uma casa se dobrando sobre sua própria mentira. Marissa ficou ao meu lado, braços cruzados, enquanto a última viga cedida lançava faíscas no céu crepuscular. Ela fez isso, murmurei, observando os vizinhos cochicharem enquanto as chamas tingiam o céu de laranja. Ela pressionou demais, e ninguém questionou. Nem os que me viram limpar aquela varanda por semanas. Nem os que viram Chelsea entrar com a câmera e o senso de direito. A casa se foi. Mas o que importava? Eu ainda estava de pé. No dia seguinte, o ar ainda cheirava a fumaça. Grudava nas minhas roupas, dentro do carro, na garganta, como algo pessoal. Eu não dormi. Marissa também não. Acabamos estacionadas na garagem do carro pouco antes do amanhecer, bebendo café de posto e assistindo às equipes de limpeza levarem madeira queimada e metal retorcido do que antes era minha casa, ou deles. Ou de ninguém, agora. Do outro lado da rua, Chelsea estava sentada no SUV dos pais, enrolada em um cobertor, rolando o celular sem expressão. Olhos vermelhos, não pela fumaça, mas pela raiva. Olhou para cima uma vez e me viu. Não desviou o olhar, e eu também não. Ela sabia, mas não podia provar nada, porque quando os bombeiros inspecionaram os danos, a primeira palavra do capitão foi: fiação defeituosa. Tomadas sobrecarregadas, disjuntores falharam. Tudo causa clássica, e eu tinha os recibos. Eu tinha as anotações, os diagramas, os avisos silenciosos que dei à minha mãe sobre os problemas que a casa ainda tinha, quando ela os afastava com gestos gentis de mão. Eles acharam que podiam tomar o que não construíram, mas nunca perguntaram se aquilo ia aguentar. Enquanto o último pedaço do telhado desabava para dentro e a equipe de limpeza varria a calçada, percebi os vizinhos de pé em frente às suas casas, observando, não com julgamento, mas com outra coisa. Um entendimento silencioso. Cal estava perto da sua cerca, braços cruzados, queixo levantado em um aceno lento e consciente. Ele não disse nada, mas eu podia ler no rosto dele. Ele sabia exatamente o que eles tinham feito comigo e o que eu tinha feito em troca. Meus pais se aproximaram quando as últimas brasas se apagavam com um chiado. O rosto da minha mãe estava marcado pela dor e descrença. Uma mão apertava o peito, a outra ainda segurando sua agenda, como se houvesse uma página lá dentro que pudesse consertar tudo. Esta era nossa casa, ela sussurrou. Não, disse eu suavemente. Nunca foi. Meu pai estreitou os olhos. Nós te demos uma chance e é isso que você faz? Vocês me deram um escombro, explodi. Vocês me deram cinzas e disseram para eu transformá-las em um palácio. E quando eu consegui, tentaram tirar de mim. Agora vocês não têm direito de chorar. Chelsea saiu do carro, braços cruzados firmemente. Você fez isso, ela rosnou, baixa e cheia de raiva. Você fez isso, respondi, ainda mais silenciosa. Você pressionou demais. O silêncio que se seguiu não estava vazio. Estava cheio de tudo o que eles nunca admitiram. Cada desdém, cada fragmento de amor desigual, cada porque você não pode ser mais como ela. E, pela primeira vez, eles não tinham nada a dizer. Eu me afastei antes que eles encontrassem as palavras, porque eu já tinha as minhas e as tinha dito todas. Uma semana depois do incêndio, eu observei um homem do Craigslist carregar minha mesa de centro de meados do século para a caçamba de sua caminhonete. Ele não perguntou por que eu estava vendendo. Eu não ofereci explicações.
Ela tinha ficado no garagem do cal junto com o resto dos móveis que Marissa e eu resgatamos, aquelas cadeiras com detalhes dourados, os bancos da cozinha que pintamos de verde floresta fosco, alguns espelhos vintage, até a estátua de anjo meio derretida que eu cuidadosamente embrulhei em um cobertor de fleece e coloquei no fundo de uma caixa plástica. Peça por peça, eu estava deixando ir. Cal estava por perto, braços cruzados, observando o homem ir embora. Tem certeza que está bem com isso? Perguntou, apontando para os itens restantes. Tenho, disse eu, mesmo que doísse um pouco. São só coisas. Eu construí tudo do zero. O que significa que posso fazer de novo, disse, surpresa com a certeza na minha própria voz. Ele assentiu. Você é mais resistente do que parece, Zoe. Sorri. Pois é, acho que tive que ser. O drama do seguro foi um caos. Chelsea tinha ligado um ring light, uma chapinha, 2 aquecedores e um resfriador de vinhos elétrico, todos na mesma régua sobrecarregada. O relatório deixou tudo cristalino, negligência. Aquela palavra sozinha matou o pagamento deles. Sem cheque, sem reconstrução, sem resgate mágico. Mais tarde soube que meus pais tiveram que refinanciar parte da própria casa para cobrir os custos da limpeza. Eu não perguntei, não me gabava. Apenas dei um passo atrás, porque não era mais meu fardo. Peguei turnos extras no café. Retomei minha rotina. Marissa, sempre ao meu lado, me ajudou a listar e vender cada item que havíamos guardado. E, pouco a pouco, juntei o suficiente para o depósito de segurança. O novo lugar não era nada demais, mas seria meu. Aprendi algo naquelas semanas. Não só como azulejar um banheiro ou lixar pisos, mas como se manter de pé quando tudo que você construiu é arrancado. E, mais importante, como não pedir espaço que você pode reivindicar sozinho. Não contei para meus pais para onde me mudei. Não dei meu número a Chelsea de novo. E, pela primeira vez na vida, não senti culpa por isso. Eu apenas me senti livre. Um ano depois, meu apartamento cheira a cítricos e tinta fresca. O espaço é pequeno, um estúdio, com o piso irregular e janelas que tremem quando o vento resolve levar a sério, mas eu o amo como se fosse uma joia rara. As paredes são cobertas por desenhos emoldurados que a Marissa me deu, um da porta vermelha da frente, outro dos nossos armários azul marinho, e um terceiro de um anjo quebrado, colado de volta em traços suaves de lápis. Marissa está sentada do outro lado da mesinha de jantar, agora, comendo macarrão frio direto da embalagem de delivery e rindo de um comentário que alguém deixou no nosso blog. Escuta essa, ela diz entre uma garfada e outra. É normal chorar vendo alguém arrancar linóleo. Vocês estão deixando as pessoas emocionadas com rejunte. Eu sorrio. Somos artistas do que foi quebrado. O que começou como um diário privado virou uma comunidade. Segundas chances, serragem, recomeços. Eu escrevo sobre reconstruir não só casas, mas vidas, escolhas, limites. Aos sábados, a gente organiza oficinas. A maioria mulheres, a maioria cansadas, a maioria pronta para reivindicar alguma coisa de volta. Eu não conto minha história inteira logo de cara. Mas quando alguém eventualmente pergunta sobre o incêndio, e sempre perguntam, eu apenas sorrio de leve e digo. Às vezes, a única forma de reconstruir é deixar queimar aquilo que nunca foi seu. Então dou um gole no café, olho ao redor do meu pequeno lar desparelhado e bonito, e sinto um tipo de paz que não vem de ter mais coisas. Vem de saber exatamente o que eu nunca mais preciso aceitar.